agora nós temos aqui o retorno do Dr. César Campessato, ele que é do Procon, já trouxe várias informações sobre o Procon, sobre como acionar o Procon e também os mais diversos tipos, né, de situações que foram resolvidas e outras que estão sendo trabalhadas em prol e proteção da defesa do consumidor. Hoje, então, novamente conosco, Dr. César Campessato, no quadro aí Direito do Consumidor. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Nós vamos dar uma continuidade aí, mas para quem não acompanhou, precisamos falar um pouquinho do Procon. Perfeito. Então, qual é o papel do Procon, onde ele se situa, né, quais são as diretrizes que a gente pode passar aqui para o nosso público? Então, Salete, obrigado, né, por estar aqui no seu programa, é sempre importante para estar divulgando o nosso trabalho, né? O Procon fica em frente à Prefeitura de Blumenau, ali na Beira Rio, Isso. Ali é a nossa sede, né? E a gente também tem um serviço descentralizado, né, lá na Intendência da Vila Itopava, temos pessoa que atende lá, né, o consumidor, e também na Intendência do Garcia. E o Procon também tem uma unidade que ela circula em todos os bairros da cidade toda quarta-feira, que é a nossa unidade do Procon Móvel. Isso, então a gente está toda quarta-feira num bairro diferente da cidade também, né? E fora os finais de semana que a gente vai, quando as associações de moradores pedem isso, tem também os eventos da prefeitura, né? Do balanço geral da RIC Record, tem várias circunstâncias que a gente está finais de semana também trabalhando. E o Procon é esse programa de defesa, né? Proteção e defesa do consumidor. É um órgão público que presta esse serviço que é gratuito, né? Para ajudar, né, os consumidores da nossa cidade. Maravilha. E quais são, explanando rapidamente aqui, quais são os assuntos mais relevantes que são levados, né, denúncias? Sim. Nós recebemos assim inúmeras reclamações por dia, um número muito grande, tá, Salete, de pessoas, né, que vão até o Procon. De modo geral, posso falar por segmento que a telefonia, bancos, né, e também nesse ano a Celesc foi o segmento que mais trouxe reclamações, né? E daí o resto, vamos dizer, essa é a grande maioria das reclamações. Depois são reclamações diversas e pontuais, né? E a ação do Procon também no sentido de fiscalizar, são denúncias que a gente recebe de empresas, né, quando estão praticando infrações, né, ao Código de Defesa do Consumidor. Então a gente está sempre ali também recebendo essas denúncias e fazendo as fiscalizações de campo, né, necessárias, as abordagens, né, inclusive muitas vezes com ações mais ostensivas, né, de multa e de interdição, inclusive, da empresa quando é necessário. Nós falamos na entrevista anterior que hoje nós daríamos aí um destaque para a questão dos golpes, né? E também o senhor vai estar falando aí que tem uma campanha, né? Vocês fazem campanhas, no próprio Procon faz, né? Isso é muito bacana porque a comunidade nem sempre sabe como lidar com as questões e aí, sabendo que existe um aparato, né, de apoio, com certeza consegue resolver mais e também solucionar os seus problemas. Hoje, então, nós estamos aí com muitas dificuldades ligadas à questão dos golpes, né? Internet e também em lojas. Perfeito. Então, Salete, a gente sabe que dos anos para cá que se passaram, né, as coisas com essa revolução que tivemos tecnológica, né, no mundo digital, fizeram com que muitas pessoas passaram a realizar compras pela internet. E isso, de certa forma, né, abriu uma margem para esses hackers, né, e que são criativos, né, e são muito inteligentes, porque eles conseguem clonar telefones, clonar perfis, né, logins, senhas, né, e muitas vezes contrair, inclusive, empréstimo, obrigações com as suas informações, né, golpes que são aplicados pela internet. Então é muito importante, né, como você aqui que cedeu para nós aqui parte do seu programa para a gente estar anunciando, às vezes uma pessoa que está nos assistindo hoje pode amanhã, né, por conta dessa entrevista, deixar de cair num golpe. Tem que ficar atento, né? Principalmente um golpe que vem acontecendo muito, que está sendo inclusive bastante exposto na mídia, que é o golpe do falso advogado, né? Isso inclusive passou na última edição do Fantástico, no final de semana, e também vi ontem, passou na rede Bandeirantes, num programa de jornal, né, nacional, rede nacional, e estão falando bastante nessa questão do falso advogado, né? Por quê? Porque o número de golpes está enorme,
né? Como que funciona esse golpe? Você que tem um processo judicial em andamento, né? Você está ali aguardando, né? Geralmente o processo judicial é lento, né? Porque o judiciário tem um número grande de processos, e às vezes você está um bom tempo sem saber sobre o processo. De repente você recebe uma notícia pelo WhatsApp, né? O escritório de advocacia com aquela logo do escritório, você está acostumado ali a falar com aquele escritório, você vê a logo ali, né? A logo do escritório, ele, olá, tudo bem, fulana? Então, a doutora fulana ou o doutor fulano quer conversar com você, ele vai te mandar uma mensagem aí e tal, temos uma notícia para você. E às vezes você está ali, né, muito tempo já aguardando, né, apreensivo. Nem pensa que de repente pode ser um golpe. Isso, fica empolgado, né? E daí vem o advogado, né? Olá, fulano, tudo bem? Então, sabe, eles mexem com 2 telefones normalmente. Clonam o telefone institucional do escritório e clonam também o do advogado. E daí o advogado, o suposto advogado, manda mensagem: olá, Salete, tudo bem com você? Então, passando para te informar uma notícia boa, saiu o resultado do seu processo, né? Então, você vai receber, né, a causa, ganhamos a causa, né, e você estava lá aguardando, às vezes, qual o valor, doutor? Não, você vai receber 120 mil reais, deu tudo certo, né? Às vezes manda um documento falso para tu ler, né? Então, bom, muita gente cai, por incrível que pareça. E aí, que bom, doutor, e tal, e daí a gente só precisa agora recolher os valores para a Receita Federal, né, para pagar o imposto, para poder liberar o alvará lá no fórum, né? Ou às vezes falar, tem que pagar as guias do processo, guia do processo judicial, para liberar. Então, às vezes eles mandam boletos com timbre do Tribunal de Justiça, para você acreditar que é uma guia oficial para pagar aquele pagamento de custas. Às vezes são valores daí 1.800, 2.800, 3.800, ou às vezes eles pedem, né, para transferir um valor maior, né, até às vezes na própria conta do suposto advogado, né, ela transfere aqui para nós, que a gente já passa lá e daí vai cair o dinheiro. E eu já presenciei casos, Salete, de pessoas indo buscar empréstimo, às vezes com um parente, entendeu? Vai lá buscar 25 mil reais com um parente para ir lá e transferiu para a conta do suposto advogado, aguardando sair o processo. Depois eles encerram, né, o atendimento, nunca mais você consegue encontrar o seu dinheiro, e daí quando vai lá pessoalmente no escritório, vai olhar, não é aquele telefone, nunca falaram com a pessoa, o processo nem terminou ainda, nem chegou ao fim. Então é muito importante o PROCON ter se envolvido nessa campanha do falso advogado, porque nós temos um investimento de informações, né, dentro dos espaços da mídia, e a gente converteu parte desse investimento para uma campanha, né, do falso advogado, para poder alertar a comunidade, né? E como é que as pessoas vão identificar, então? Tem que procurar isso. a fonte, O que é muito importante essa pergunta, né? Quando você recebe a informação, tem que pagar? Não precisa pagar hoje, né? Não é assim, né? Um processo que levou tantos anos em andamento, não é de um dia para o outro que você vai ter que pagar alguma coisa. Se falou em pagar, não pague à distância. Se dirija pessoalmente até o escritório, né? Procure confirmar no seu telefone, né, os contatos que você tinha do escritório e do advogado, porque às vezes você tem o verdadeiro WhatsApp do advogado. Sim. E às vezes nem se ligou em ir lá olhar, né, que é o que acontece em grande maioria. Salete, eu não sei precisar em números quanto vem acontecendo, mas quem está nos assistindo hoje pode ter certeza, se for advogado, muito provavelmente já foi vítima, né, lá no seu escritório. Eles sabem, né, o que vem acontecendo, né, de terem sido clonados, né, e isso que traz uma insegurança para nós, né, uma insegurança muito grande, porque eu digo nós porque eu também sou advogado, a gente perde a credibilidade como advogado. Daqui a pouco você não consegue mais falar com o seu cliente, porque, né, se sente lesado. Na verdade, não teve nada a ver, né? É isso daí. Então, advogado já não, né? Advogado já nunca, sempre teve aquele estereótipo de brincadeira, né? De que é esperto e, né? E que seria de alguma forma, né? Assim, sempre teve aquele estereótipo do advogado ligeiro, né? Então a gente já sofre com esse estigma, com esse estereótipo. E agora ainda vem esses golpistas, né? Fazer isso denegrindo a classe. Então a OAB,
ela também se mobilizou, né, a OAB aqui do município de Blumenau, a OAB do estadual, né, em tornar mais ostensiva a campanha do falso advogado, porque as autoridades constituídas, Polícia Federal, Polícia Civil, né, fazem um trabalho brilhante, mas não conta de resolver. Você pode fazer um boletim de ocorrência, sabe, e a chance de você receber esse dinheiro de volta é muito pequena. Então, se a gente não consegue pelo meio da repreensão, o modo mais adequado é a prevenção. Então, por isso, aumentar as campanhas divulgando para que as pessoas, né, não cometam esse erro de serem ludibriadas, né? E principalmente, Salete, que dá pena, são pessoas idosas, entende? Fornecem dados, às vezes. Também tem outra forma deles fazerem. Eles ligam pedindo dados sigilosos, né? Com senha e login, para poder, né, justificar, para mandar lá para o processo e tal. E as pessoas, às vezes, acabam, por ser o seu advogado, tendo uma relação de confiança, passa essas informações. E às vezes com essas informações eles vão lá, como aconteceu com um, que inclusive foi lá no Procon, para tentar reaver o dinheiro junto às empresas, os bancos. A pessoa entrou na conta dele, contraiu o empréstimo, pegou todo e limpou todo o cheque especial, né? E ainda pegou o cartão de crédito e usou. Ou seja, rapou tudo que a pessoa tinha de crédito, entende? Então, imagina, a pessoa chega lá assim, né, numa condição lamentável, né, ter sido enganada, né, e como eu disse, para restituir isso daí, olha... É praticamente impossível, né, doutor? Tem alguns casos julgados aí que, quando as medidas de segurança das empresas de bancos, né, não são tão, né, robustas, né, não são tão restritas, alguns casos tem julgados em que o banco foi responsável daí, né? São casos em que você, por exemplo, assim, tem acesso na sua conta, a pessoa entrou, fez um Pix e tal, né, sem você ter feito. Então, nesses casos aí existe chance ainda de restituição, né? Mas quando o advogado te engana, esse suposto advogado, e você mesmo faz o TED ou o Pix, aí o banco não lava as mãos, porque ele diz, foi você que fez, né? Não tem culpa se você foi enganado. Então, a questão mesmo é o trabalho de prevenção. Por isso a campanha, né, do falso advogado. Do falso advogado, isso mesmo, o golpe do falso advogado. Que todo mundo tem que ficar alerta aí. Muito alerta, muito cuidado, porque quase todo mundo tem um processo em andamento, né? Quase todo mundo tem alguma coisa, alguma causa na justiça que às vezes, né, tá apreensivo para receber, mas tem que cuidar para não se empolgar. Bem, doutor, está chegando ao nosso final hoje. Certo. Né? Mas com certeza vamos estar conversando mais em breve. Perfeito. Vinculando aí essas informações, né? Tá, para que a comunidade possa cada vez estar mais atenta. Parabéns ao trabalho do Procon, seu trabalho lá no Procon, inclusive, né? E toda a tua equipe que a gente vê que realmente está sempre acompanhando e está sempre fazendo a diferença, né? Tá bom, Salete. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos que estão nos vendo nesse momento. Obrigada, então, pela participação e até a próxima. E você que está conosco, não sai daí, fique aí, porque você teve informações, né, variadas, tudo ligado à questão da proteção aí do consumidor, e você então soube um pouquinho mais sobre as campanhas que também estão sendo realizadas, e nas próximas semanas aí a gente vai estar divulgando ainda mais. Fique aí, não sai daí, porque a gente tem continuidade do programa. Lembrando que o nosso programa tem vários quadros, vários temas, e você está sempre aí acompanhando, e é muito importante que você esteja conosco, que assim nós podemos transmitir cada vez mais informações que possa cada vez mais contribuir para o crescimento da comunidade e informações que possam aí a comunidade usufruir de uma forma bastante positiva. A gente teve aí vários quadros envolvendo órgãos públicos, informações importantes, tivemos personalidades que passaram pelo nosso programa, e hoje está aqui comigo uma pessoa que eu prezo muito, que é uma companheira, parceira, mas que é uma profissional em tanto. Estou falando de Regiane Lourenço Skutnik. Ela que é diretora criativa da Dream Page, e ela está aqui para falar hoje
né? Como sempre, nós temos aqui a parte do empreendedorismo, marketing digital, falar sobre redes sociais e ferramentas, né? Utilizadas aí, o Google, enfim. Seja bem-vinda de novo, minha amada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de sempre estarmos aqui conversando, trazendo novidades, atualizações. Então eu fico muito feliz, né, e muito grata e honrada por estar sempre fazendo parte do teu programa também. É que você já, como quem não sabe, é parceira do Correio Comunitário, parceira aqui me ajuda também em relação à parte logística e de divulgação do nosso programa. E se não tivesse os colaboradores, como aqui no nosso estúdio, a gente tem várias pessoas aqui maravilhosas que contribuem para que a gente possa estar levando essas informações para você. E a todos nosso muito obrigada. Vamos falar um pouquinho, Regiane, do teu trabalho, da tua empresa, antes de nós começarmos sobre alguns temas. Então tá bom, vamos lá, me diga. Bom, a DreamPage, como tu sabes, né, são 12 anos já de caminhada, né? Nós começamos com o desenvolvimento de sites, a internet, né, quando surgiu, quando teve o avanço, né? Depois começamos com redes sociais, com a parte dos anúncios. Então a gente acaba atuando e ajudando os empresários, né, os pequenos e médios empresários nessa parte, né, de como é que vai estruturar, como é que vai planejar o marketing, né? E muitas vezes, e é tão importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes pensa-se ou só criar uma rede social, ou muitas vezes nem criar as redes sociais, acha que talvez não é necessário ainda estar na internet, né, que é simplesmente estar ali respondendo no WhatsApp já atende. Enfim, existem tantos canais de comunicação relacionados à internet e a importância do marketing em si, né, porque o marketing ele é um braço de toda e qualquer empresa. Então ele auxilia a venda, ele auxilia a levar a informação e cada vez mais a conectar realmente as pessoas. Bem, em resumo, então nós vamos saber aí quais são as mudanças no Google, redes sociais, como melhor usar as ferramentas, né, existentes para promover o negócio empreendedor, né? E o aumento aí dos empreendedores também fazerem um trabalho para expandir os seus. É isso? É isso mesmo. Então vamos lá. Nos últimos meses, muitos empresários notaram flutuações no tráfego de seus sites e na sua visibilidade no Google. Que mudanças significativas aconteceram na plataforma? Que podem explicar isso e qual o impacto direto para os negócios locais? Então, nós tivemos, com a abrangência, né, com a chegada da inteligência artificial, houve mais uma grande mudança, né? Já tem toda uma questão, na verdade, do algoritmo. A gente sempre fala em algoritmo, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente está acessando ali o navegador, vamos falar primeiramente dos sites. O que acontece? A gente acessa ali o site, então tem um algoritmo que ele vai, quando tu digita uma procura que tu está fazendo, ele vai te trazer sites ou informações relacionadas a isso. Então, esse robô vai buscando isso. Com as inteligências artificiais que chegaram, a gente teve que fazer todo um ajuste, né? Quando eu falo a gente, são os profissionais principalmente ligados nesse sentido, porque ela traz, além das pessoas estarem utilizando inclusive a inteligência artificial, né, de várias maneiras, até para pesquisas, o que acontece? Os sites cada vez mais precisam responder de maneira rápida. E um outro ponto também é que, principalmente o algoritmo, ele consegue identificar, e isso ele está trazendo muita relevância do que é conteúdo que realmente tem relevância daquele conteúdo que é simplesmente genérico. Então, cada vez mais a gente tem visto que a gente realmente precisa trabalhar com a informação concreta, com o que realmente a empresa está querendo levar, né? Isso acaba gerando toda uma diferença. Então, por exemplo, uma empresa que faz um site que ela tem o foco de só ficar mostrando os produtos dela ou na expectativa de vender o produto, né, seja o site ou até mesmo uma rede social nesse sentido, é muito diferente daquela empresa, por exemplo, que gera informação relacionada a isso. Então, vamos pegar, por exemplo, uma loja de materiais de construção. Então, ela pode estar colocando lá as vendas dos seus produtos, né? Cimento, argamassa e tudo mais. Só que se ela trouxer um conteúdo, mesmo que seja um blog, né? Um texto ou até mesmo um vídeo, em que ela mostra como pode ser aquele preparo ou que funções podem ter, às vezes, a maneira de preparos diferentes, como é que pode ser utilizado, né? Isso acaba atraindo mais o público que realmente está interessado em saber, porque hoje cada vez mais as pessoas, mesmo que elas também contratam os prestadores de serviço, elas também querem entender um pouco de como é que funciona, até para conversar com o cara, cobrar. Então tudo isso cada vez mais a gente vê que está mais presente essa informação real, a gente chama que é o conteúdo de valor. Nesse sentido. A gente percebe que as mudanças são rápidas demais, né? Muito, cada vez mais. Na questão das redes sociais, no Instagram, né? Acontece muito isso, né? E essas mudanças. E quais foram as novidades mais relevantes dos últimos meses na plataforma? E como as empresas podem se adaptar para não perder o engajamento? Então, como já havia até comentado, eu acredito que na entrevista anterior, pelo menos nesse ano eu já tinha
comentado a respeito, já estava previsto que, por exemplo, o Instagram ia também lançar um editor de vídeo, que realmente ele lançou, agora já é oficial, todo mundo já utiliza. Então, justamente porque cada vez mais está se prevalecendo os conteúdos que estão relacionados aos stories e aos vídeos, né? Então, os famosos reels, né? Diferente a questão, por exemplo, do impacto dessa informação. Então, como é que eu vou prender esse meu público? A gente tem, na verdade, a pessoa se prende no vídeo nos primeiros 7, 8 segundos, no máximo. Se o meu conteúdo, se a minha informação que pode gerar interesse, eu já não consigo colocar nesses primeiros segundos, automaticamente a pessoa vai correr com o dedinho para cima para já ver o outro conteúdo. As pessoas não têm mais paciência de querer ver vídeos tão longos. Então, cada vez mais, aqueles vídeos grandes, a gente está tendo que encurtar o tamanho e trabalhar com informação muito rápida. Um outro ponto também, por exemplo, com relação ao Instagram, é a questão dos anúncios. Por conta da inteligência artificial, houve muita mudança nesses últimos meses com o Andromeda, que é o que acontece. A maneira da gente fazer os anúncios, tanto pelo Facebook como pelo Instagram, por conta da inteligência artificial, também mudou. Então, dependendo se a pessoa mantém o ritmo que ela já fazia o anúncio dela, voltado, vamos supor, ali há 2 anos atrás, que a gente nem estava utilizando tanto ainda assim a inteligência artificial, ela hoje está gastando mais do que se ela conseguir utilizar as informações baseadas com a inteligência artificial, que paga-se menos. Então, é isso que a gente fala, a mudança é muito rápida. E, inclusive, eu já vi hoje, eu tenho perfis de clientes que já mudou o layout do visual do Instagram, e tem outras contas que ainda não. Ou seja, já vai ter mais mudanças aí no layout. Eles botaram mais um botãozinho ali na ideia de facilitar realmente o uso do usuário para visualizar algumas informações. Então, nos próximos dias, com certeza, aí muita gente vai estar percebendo a mudança no aplicativo. Sim, e diante então de tantas atualizações, tanto no Google quanto nas redes sociais, qual que é a principal recomendação para os empreendedores que, claro, que estão nos acompanhando, que querem garantir a sua empresa não apenas sobreviver, né, como se diz, mas sim que prospere, né, e também aí na questão do ambiente digital ainda neste ano? Neste ano é justamente, né, já fazer esse planejamento, já começar a trabalhar essa questão de conteúdos. Daqui a pouco, né? Já estamos em 2026, já tem que estar... Muito rápido. Agora a gente diz que pisca-olho, já estamos, né? A gente já está se preparando com campanhas de Natal. Então, é importante pensar, né? A maneira que eu vou trazer esse conteúdo, conseguir criar essa consistência, né? E trabalhar, né? Por exemplo, eu tenho um site, que eu já tenho meu site lá na empresa há 10 anos. Esse site de 10 anos, hoje, ele não tem mais relevância no sentido das buscas, né? Porque a linguagem que ele foi preparado, ou o próprio layout dele, as próprias ferramentas deles, elas estão desatualizadas. Então, eu tenho um site, legal, mas eu preciso atualizar ele, né? Eu tenho as minhas redes sociais, como é que estão as informações das minhas redes sociais? Realmente eu estou com elas preenchidas. Vamos falar, né? Eu sempre comento aqui também sobre o Google Meu Negócio, que é o perfil de empresa. O que mudou desse ano? Eu fui lá e eu ajustei, eu estou com o meu botão do WhatsApp ativo para a pessoa poder me achar mais fácil. Estou colocando informações, estou trazendo atualizações de fotos dos meus produtos, dos meus serviços, porque muitas vezes também tem mix de produtos que às vezes as pessoas tiram fora, né? A gente sabe, é o mercado, né? E a pessoa não tira lá do perfil ou não coloca os novos que chegaram. Então, dá uma revisada nesse sentido e se preparar, digamos assim, de estar mais atual. Até porque o que acontece? Por conta da inteligência artificial, hoje, muitas vezes porque a gente tem uma grande busca das pessoas que fazem pelos navegadores, pelo serviço, quando ela está procurando. Só que hoje também está se deixando de usar o navegador para usar a própria inteligência artificial e fazer essa busca por lá. Então, como é que a minha empresa vai estar dentro, levando informação que pode ser capturada pelas inteligências artificiais? Então, tem que se estruturar nesse sentido, pensar conteúdo. Uma mudança, até aproveitando, uma mudança que inclusive houve por conta disso no Instagram, é que agora os textos, e isso sempre é uma coisa que eu sempre coloquei para os empresários, os textos e as hashtags agora virou realmente palavra-chave quando a pessoa procura. E existe uma configuração que a gente muda dentro do Instagram, isso não é automático, tem que mudar a configuração quem tem perfil profissional, e a partir do momento que alguém fez alguma pesquisa, aquele assunto que está descrito como texto lá no feed, ele agora virou conteúdo de pesquisa também. Ou seja, tem a possibilidade de aparecer mais vezes mais informação para o cliente que está procurando por aquele produto, por aquele serviço. Isso quer dizer que podemos ter aí um espaço muito interessante se soubermos usar. Exatamente.
Para isso, claro, precisamos conhecer. E para conhecer, precisamos de profissionais. É verdade. Porque muitas vezes não dá para acompanhar tudo. A gente vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas às vezes não é o suficiente para poder impulsionar. Exato. Como encontrar a Regiane para poder ter mais informações e até contratar serviços. Então, vocês podem me encontrar, né? Vou deixar primeiro o WhatsApp, que é o 47... Na tela. 996921224. Também pode encontrar, né, o nosso site www.dreampage.com.br e as redes sociais, né, que é o dreampage_MKT. Agora, ainda antes de finalizar, quero saber como se sente empreendedora e mais ainda atuando nessa área que ela é, como se diz assim, vibrante, né? Ela realmente faz com que a gente tenha que se interessar e tenha que gostar e saber fazer, né? Então a gente sabe que a gente olha para profissionais que estão nessa área e a gente às vezes fica pensando, como é que elas conseguem tanto? É justamente isso, é a paixão pelo negócio. A primeira coisa é a paixão pelo aprendizado constante, como tu bem dissesse, né? Inclusive eu essa semana, por exemplo, eu estava, na verdade, semana passada, na sexta-feira, né? Se a gente for pensar numa sexta-feira, eu fiquei das 7 da noite às 11 horas da noite com uma aula ao vivo, né, com um mentor que está lá na Espanha, na verdade, ou seja, a gente não está só falando aqui, né, eu tenho que, na verdade, estar acompanhando as atualizações que acontecem no mundo. Então, com um professor, que eu, na verdade, já faço esse acompanhamento mensalmente com ele, né, justamente por conta de mudanças, por exemplo, de buscas, enfim, essas coisas todas. Então, eu acho que essa paixão é o novo constante, e isso também é uma coisa que acaba nos envolvendo demais, porque, como eu acabei de dizer, eu olhei já em perfis de clientes que hoje de manhã, que já mudaram, outros perfis ainda não. E aí quando já mudou, automaticamente já começa a testar ali, ver como é que vai ser, né? Se já tem melhor engajamento, aí tu faz uma publicação que às vezes nem estava previsto, né? Mas opa, então eu já vou publicar aqui só para ver o que vai ter de reação diferente ou não. Então são tudo análises, né? Que uma das coisas que eu também gosto de ressaltar é que o marketing, as pessoas pensam muitas vezes que é a parte da imagem, que é a parte bonita, né? Só que o marketing, antes de mais nada, em primeiro lugar, ele é ciências. Porque as nossas ações, por incrível que pareça, elas são feitas baseadas em dados. Então, nós profissionais de marketing, a grande maioria trabalha baseada em dados mesmo. A gente tem compilações de informações, tanto em métricas, que a gente fala, né, de informações de alcance, de engajamento, assim como ações, os próprios sites, tudo a gente acompanha, qual é a página que é mais acessada, o tempo que a pessoa fica no site visitando, qual é o conteúdo, né, às vezes, que nem, por exemplo, no portal, vamos falar ali, quais são as matérias que tem mais procura de assunto, justamente porque se esse conteúdo tem relevância, então vamos falar mais desse conteúdo, ou identificar o porquê, às vezes, aí, dependendo do negócio, né, um e-commerce, por exemplo, se aquele produto está tendo uma procura, então já vamos de repente criar um combo, que daí a gente chama, que vai poder vender melhor. Então são tudo isso. Então assim, antes de mais nada, sim, o marketing é uma ciência, porque ele trabalha primeiramente com dados para depois termos as nossas ações, e aí parece tudo lindo e maravilhoso para vocês nos sites, né, tudo magnífico com as imagens, mas por trás disso, né, a gente sempre fala, os bastidores, na verdade, tem bastante números e bastante informações. Parabéns pelo teu empenho, sucesso cada vez mais. Muito obrigada, né, pela amizade, parceria, enfim. Né, a gente só está divulgando porque você está nos ajudando. Porque são tantas coisas que a gente faz no trabalho na comunidade. Enfim, você também é colaborador em várias entidades, né, conosco aí. Então só temos que agradecer e desejar aí sucesso cada vez mais e que continue com a gente, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez, Salete. Obrigada a você também, você acompanhou. Então, importante você estar atualizado aí na questão das redes sociais, né, na questão do Google, todas as ferramentas que são utilizadas para impulsionar o seu negócio. Né? Eu não sei usar termos tão bonitos quanto a Regiane usou aqui, né, mas não são só bonitos, são importantes, né, e são realmente termos de atitudes, coisas que a gente tem que fazer para aí poder estar aparecendo e também, não só aparecendo, né, mas sim tendo os resultados que a gente almeja. Valeu? Muito obrigada pela sua audiência, fique aí, não saia daí, que a gente tem mais.
Quadro: Informe Publicitário. Dicas de lazer e entretenimento. Pesque Pague e Restaurante do Gaspar. Estrada Geral Gaspar Alto 12.550 logo após antigo refúgio. 47 31 52 02 63 WhatsApp 47 9 99 77 79 13. Estamos chegando aqui no restaurante Gaspar, em Gaspar Alto. Você vai acompanhar algumas imagens. Nós viemos passar um domingo de almoço em família. E você terá a oportunidade também, se você vier aqui no próximo domingo, faça sua reserva. Os contatos estão aí na tela. Oferece variedade de alimentos e também de carnes. Tudo da melhor qualidade e um atendimento personalizado. Acompanhe algumas imagens e convido você para vir também na próxima semana com a sua família. Atender bem os clientes e amigos faz parte do estilo próprio da família, que é amistosa e acolhedora. Os clientes se sentem muito à vontade e se deliciam com a variedade dos pratos feitos no fogão a lenha. Legumes e verduras plantadas pela família do Gaspar, todos sem agrotóxicos, e servida nas refeições do restaurante. O atendimento à la carte é de quarta a sábado e no domingo, com buffet especial, variedade de pratos quentes e saladas. Almoço aos domingos em família é no restaurante Pesque Pague Gaspar. Você merece ser bem acolhido. O restaurante Pesque Pague do Gaspar disponibiliza espaço e cardápio especial para seus eventos. Aniversário, casamento e confraternização de final de ano. Faça sua reserva pelo fone 47 31 52 02 63. WhatsApp 47 9 99 77 79 13. O Gaspar Clerici, proprietário do restaurante Pesque Pague Gaspar, tem à disposição também 2 chalés para locação, junto ao lago, aos fundos do Pesque Pague e do restaurante. Acompanhe as fotos. Interessados em passar um final de semana longe da poluição, junto à natureza, faça sua reserva pelo telefone 47 31 52 02 63 ou pelo WhatsApp 47 9 99 77 79 13. Estrada Geral Gaspar Alto 12.550 logo após antigo refúgio. Dicas de lazer e entretenimento. Pesque Pague e Restaurante do Gaspar. Estrada Geral Gaspar Alto 12.550 logo após antigo refúgio. 47 31 52 02 63 WhatsApp 47 9 99 77 79 13. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para mais uma mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E nós temos uma grande responsabilidade, essa responsabilidade social, porque vivemos em coletividade e nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que nós falamos, naquilo que a gente venha a expressar o nosso comportamento no dia a dia, pois a palavra de Deus diz que nós somos como cartas vivas e toda carta existe uma mensagem. Então existe uma mensagem dentro da sua vida, existe uma mensagem dentro da minha vida. Nós passamos por dificuldades, mas essas dificuldades, elas não podem ofuscar essa mensagem que tem dentro da gente, essa mensagem de amor, por intermédio de Deus, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos um selo, nós temos um capacitador, nós temos um guia que se chama Espírito Santo, pois Jesus, antes de subir aos céus, ele falou para os discípulos, é necessário que eu suba, que eu vá para o Pai, para que o Espírito Consolador desça. E ele desceu no dia de Pentecostes e ele está aqui até hoje, nos consolando, nos capacitando. É o Espírito excelente de Deus.
Você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe um Espírito maravilhoso que esse mundo não conhece. E ele está à disposição para te proteger, para te abençoar. E eu quero ler uma parte da palavra de Deus que fala um pouquinho dos procedimentos que a gente tem que adotar, de como a gente deve se comportar, não só dentro da família, mas aonde quer que a gente vá, para que as pessoas conheçam essa verdade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos lá? Essa palavra, ela se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 8 e 9, onde Paulo, o apóstolo Paulo, fala aos filipenses o seguinte: finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Veja bem como Paulo instrui de tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que for decente, tudo que for amável. Isso fale para as pessoas. Se comporte dessas pessoas. E se vocês fizerem desta forma, fazendo bem em tudo, desde a forma de olhar até o seu comportamento, uma tomada de decisão ou aquilo que sai da sua boca, e isso fará que Deus ele venha ver e venha recompensar, venha estar abençoando, sabe? Venha estar em comunhão, venha estar cada vez mais próximo da gente através das nossas atitudes e de nossas ações. Que estas ações sejam uma realidade. Que essa palavra chegue com muito significado aos nossos corações. Um grande abraço e Deus abençoe grandemente.